Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Para mim é uma grata satisfação estar aqui nessa noite, cultuando com os irmãos. Como eu sempre digo, a Chácara Inglesa é uma igreja muito querida para mim e para toda a minha família. Sempre quando estou aqui, posso reencontrar grandes amigos, meus coordenadores que foram ali, os adolescentes, o irmão José, aqui Gregório também nos ajudou no violão, o irmão Wagner ali também sempre nos ajudando. E glória a Deus, estamos aqui hoje para entoar o seu nome. O Senhor já tem falado conosco, meus irmãos. Não sei se os irmãos já repararam, mas em tudo que nós lemos, em tudo que nós já louvamos, nós falamos sobre os atributos de Deus. As irmãs cantaram que Ele é fiel. Nosso irmão trouxe uma saudação que Ele é um Deus de paz. Glória a Deus. O irmão Jefferson, ele trouxe também a mensagem oficial da noite, que Ele é onipresente e onipotente. Glória a Deus. E acabamos de louvar a razão que nós estamos aqui, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Glória seja dada ao Teu nome. Eu convido os irmãos para que abram vossas Bíblias no livro de Salmo. Salmo de número 103. Estaremos lendo os primeiros 4 versículos. Salmo de Davi. Davi, meus irmãos, ele foi responsável por escrever cerca de 73 salmos. Metade, dos que nós temos aqui, 150, por volta da metade. Glória a Deus. Salmo de número 103, e diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Verso 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, durante o reinado de Davi, o povo de Israel, ele presencia um dos momentos mais sublimes até aquele momento em relação ao poder que tinha, Naquela época tinha um grande poder militar, e Davi também, por conta desse poder militar, houve uma grande expansão das terras. Porém, nesse momento, do apogeu do povo de Israel, até aquele momento, Davi, o líder do povo, ele peca, Ele peca, que traz uma série de consequências, muitas delas irreversíveis, e especialmente essas consequências foram em seu lar. Eu não me recordo agora o versículo, mas Deus fala, lá diante do profeta Natã, fala que colocaria uma espada dentro do lar de Davi, uma das consequências. Contudo, meus irmãos, nós vemos aqui que Davi ele não era o homem perfeito. O homem perfeito veio por volta de 1350 anos depois de Davi, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, sem dúvidas, Davi era alguém absolutamente comprometido e que tinha zelo pela obra do Senhor. Apesar de seus erros, a sua devoção nunca foi motivo de dúvida, nunca foi questionada na nossa Bíblia Sagrada. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Pois bem, o reinado de Davi, ele prospera grandemente através das batalhas, Mas não somente por isso, não somente porque ele tinha essas habilidades militares, não porque ele tinha uma habilidade política, mas porque as mãos do Senhor estavam estendidas sobre Israel. Glória a Deus. E o favor de Deus, Deus fez um favor especial e claro a Davi. Deus ele faz uma aliança com Davi, falando que o reinado dele ia ser eterno. E foi, porque da semente de Davi veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei eterno. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Então, contextualizando aqui, falando um pouquinho de Davi, e Davi ele escreve esse Salmo 103, onde ele passa uma mensagem especial aqui, já no primeiro versículo.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Qual o significado dessa palavra, bendizer, né? Ela é semelhante a abençoar, agradecer, enaltecer alguém. E Davi, aqui ele está enaltecendo ao Senhor. Glória seja dada ao nome dele. Davi, ele se demonstra muito feliz, embora nós sabemos que Davi passa por muitas adversidades. Veja que no começo, né? No começo dele, Davi, ele foi perseguido, né, por Saul. Davi também teve os problemas da casa dele, onde o seu próprio filho tenta matar ele, né? E por fim da sua vida lá, quando ele fica mais velho, ele sofre aqueles problemas no lar dele. Quando ele fala para Salomão assumir o reinado, o outro filho também queria assumir o reinado. Ali gera uma discussão entre eles. Porém, meus irmãos, Davi, em todos os momentos da sua vida, ele foi fiel a Deus. Glória a Deus. E aqui ele está bem dizendo, está agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. O que eu queria frisar aqui, meus irmãos, é no versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi aqui, na parte B do versículo, ele frisa uma das maiores dificuldades, não somente naquela época, mas na nossa hoje, que é esquecer de agradecer a Deus pelas coisas que Ele faz. Nós geralmente agradecemos a Deus pelas coisas grandes, pelas coisas gigantes que Ele faz em nossas vidas, né? Uma oportunidade de trabalho, né? Pois bem, mas nós devemos agradecer pelas coisas pequenas e às vezes pelas coisas que nem acabam acontecendo. Talvez um livramento que Deus nos deu essa noite e nós estamos aqui para a honra e glória do nome dEle. Já agradeceu ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Aleluia. E Davi aqui, ele destina essa linda poesia do Salmo 103 para um destinatário especial, que é a sua alma. Está bem evidente no primeiro versículo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E para entendermos melhor, eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, ele foi muito feliz em expressar uma expressão que nós usamos muito na teologia, né? A tricotomia humana. O que é essa tricotomia humana, irmãos? É o corpo, a alma e o espírito. Todos nós somos constituídos por isso, corpo, alma e espírito. O corpo, ele se refere ao aspecto físico. É o que os irmãos estão me vendo agora e o que eu estou vendo os irmãos. Mas também tem mais dois, a alma. Esses dois são interiores. A alma é a sede das nossas emoções. E está muito relacionado à nossa mente, ao nosso intelecto. E o espírito, que se refere à nossa natureza espiritual, à nossa ligação para com Deus. Um grande pastor, conferencista da CPAD, teólogo e comentarista de diversas lições da nossa EBD, ele define a alma da seguinte forma, pastor Elienay Cabral: é preciso saber que o corpo sem alma, ele é inerte. A alma precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. A alma é identificada no hebraico, aqui no Antigo Testamento, por nefesh, e no grego, no Novo Testamento, por psique. Esses dois termos, eles indicam a vida física e racional do homem. De modo geral, em relação ao homem, a alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos e os seus sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior.
Então, a alma, meus irmãos, nós podemos lidar que a alma é a nossa mente, é o que nós pensamos, é o que nós sentimos por dentro. E a alma, ela influencia na nossa expressão externa, falando com as pessoas, nos comunicando. Mas, Elian, por que você está falando tudo isso, esse estudo grandioso da alma, né? E aqui eu respondo aos irmãos, porque essa mensagem, Davi passa uma mensagem muito linda aqui nesses versículos. Ele destina essa poesia à sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Muito bem, Davi, ao destinar esse lindo poema à sua alma, ele nos ensina que a alegria em bendizer ao Senhor tem que começar por dentro. Tem que começar no nosso interior. Bendizer de uma forma externa, expressando somente com o corpo, é muito raso, né? Às vezes eu posso estar aqui sorrindo, mas por dentro eu estou triste. Mas Davi fala aqui que bendizer ao Senhor, nós temos que bendizer com todo o nosso corpo, dentro e fora. Quando dentro já estiver transbordando, aí nós iremos expressar de forma externa. Glória ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que muitos falsos avivamentos estão acontecendo nos dias de hoje. Porque as pessoas só querem expressar do lado externo, mas não querem bendizer ao Senhor no seu interior, na raiz, onde deve começar a bendizer ao Senhor, as pessoas não bendizem o nome dele. Nós devemos bendizer ao Senhor começando do nosso interior, pela nossa alma. Essa é a verdadeira devoção a Deus. E quando isso transbordar de uma tal forma, a devoção exterior também será verdadeira. Nós podemos ver lá no início do livro de 2 Samuel, onde Davi está ali resgatando a arca, né? E ele está tão feliz, tão contente com aquilo, que eles estão resgatando a arca, que era símbolo da presença de Deus, que ele começa a dançar, que ele começa a pular ali. Essa é a verdadeira devoção que nós devemos ter, porque dentro dele ele já estava engrandecendo ao Senhor de uma tal forma, que a expressão exterior estava sendo de forma natural. Então, meus irmãos, nós devemos sempre estar alegres com o Senhor no nosso interior, na raiz. Glória seja dada ao nome dele. Um famoso pastor americano, chamado John Piper, ele diz assim, que bem dizer a Deus com a boca, sem a alma, seria hipocrisia. Jesus disse, esse povo honra-me com lábios impuros, honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, verso 8. Davi conhece esse perigo que ele está pregando para si mesmo, e para que isso não aconteça. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, Davi ele continua aqui no verso 3, falando o que nós já ouvimos aqui, os atributos do Senhor. E ele fala, versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Glória ao Senhor. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. Abra em Salmo 51, famoso salmo também de Davi. Aqui Davi, meus irmãos, ele está totalmente arrependido pelo pecado que ele havia cometido. E ele externa isso nessa verdadeira oração de arrependimento. Verso 5, que diz assim, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Naquela ocasião, Davi ele confessa o seu pecado e pede perdão a Deus. E esse deve ser o caminho de todos nós. Quando nós cometemos algum pecado, nós devemos, primeiramente, reconhecer que nós pecamos. Segundo, confessar a Deus. E terceiro, se arrepender de todo o nosso coração. Esse é o caminho que Davi fez. Mas, Elian, por que confessar? Por que não deixar ali escondido, só comigo, o meu pecado? Porque isso, meus irmãos, traz um grande problema, não somente para você, para a sua vida espiritual, que corre risco de morrer, mas também para toda a igreja. Em Josué 7, verso 13, diz assim,
Josué 7, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te e santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante de vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tires o anátema no meio de vós. Nessa ocasião, Acã, ali da tribo ali, ele pega algo escondido, coisa que não era para pegar. E ele esconde isso. Ele deixa na tenda dele escondido. Mas o Senhor já havia dito: não pegue nada dessa terra. É amaldiçoado as coisas que tem lá. Mas Acã lhe viu e pegou e escondeu. Ele escondeu aquilo. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E aqui o Senhor disse para Josué: levanta-te, santifique o povo. E dize: para amanhã, logo, porque assim diz o Senhor: há anátema no meio de vós, Israel, e diante de vossos inimigos eu não poderei suster-vos, eu não poderei batalhar contigo, com esse pecado escondido que há no meio de vós. Essa é a importância de confessarmos os nossos pecados. Essa é a importância de termos uma amizade com o nosso pastor, de termos uma sinceridade com o nosso pastor. Nós devemos confessar os nossos pecados. Glória a Deus. Jesus disse: por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele que se perdoa pouco, mostra pouco amor. Lucas 7, 47. Aqui Jesus, nessa ocasião, ele perdoa, porque ele é um Deus de perdão. Uma qualidade, um atributo de Deus é o perdão. Por isso, meus irmãos, quando nós pecarmos, vamos confessar ao Senhor. Vamos trabalhar a sinceridade que há no meio de vós, para que nós não sejamos prejudicados com a morte espiritual. Essa morte, que ela é mais difícil, porque ela é a morte que vai nos levar à morte eterna. A morte física chega para todos, mas essa é a morte eterna. Glória a Deus. Tome cuidado com isso. Confesse seus pecados. Mas aqui, ele demonstra outro atributo de Deus. Continuando, verso 3. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, e é Ele que sara todas as enfermidades. Glória seja dada ao Senhor. O nosso Senhor, Ele é um Deus de cura, um Deus de milagres. Glória a Deus, um Deus de maravilhas. Por isso, nós estamos aqui nesta noite para agradecer ao nome dEle. O que Ele tem feito em sua vida? Muitas coisas, certo? Bendize a minha alma ao Senhor, por todas as coisas que Ele tem feito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lá no livro de Gênesis, lá no livro de Êxodo, vai aparecer lá que o povo estava no deserto e havia muitas serpentes ali. Deus envia serpentes lá porque o povo estava se afastando de Deus. E ali Moisés ora ao Senhor: Senhor, como que eu posso proceder? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes por causa dessas serpentes que estão picando. E o Senhor fala: faça uma serpente de metal, para que essas pessoas possam olhar para essa serpente e serem curadas das suas enfermidades. Glória a Deus. Aquele povo, naquele momento, meus irmãos, eles precisavam ver algo para acreditar, né? Por isso que eles pecavam muito nessa questão de idolatria, né? Eles fizeram aquela estátua de Baal para adorar uma coisa vista, né? E Deus, Ele ordena ali para que eles vissem isso. Não, aqui não é idolatria, meus irmãos. Aqui é Deus que ordenou mesmo para que eles pegassem uma serpente de metal, para que todo aquele que fosse picado por uma serpente naquele deserto, ele olhasse para essa serpente e não teria tomado por alguma enfermidade, mas viveria. Glória seja dada ao nome do Senhor. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo, operou muitos milagres, mas quando Ele dá as últimas instruções para seus discípulos, Ele diz algo muito importante, não somente para seus discípulos ali, mas para toda a igreja de Cristo que viria depois. Ele diz assim, em João 14, dos versos 12 ao 14, Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim,
fará também as obras que tenho realizado. Fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu o farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui Jesus, ele está dando uma promessa. Vocês podem fazer algo muito mais superior. Não porque nós somos grandes, meus irmãos, mas porque o Espírito Santo está em nossas vidas, agindo em cada um de nós, e ele age na igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se você tem autoridade do Espírito Santo, ore para teu irmão que está enfermo, ore para aquele que está no hospital neste momento. Estamos vivendo dias difíceis. Quantos pedidos de oração, de cura nós tivemos nessa noite? Mas declare, ore ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele falou, vocês podem fazer algo muito mais do que eu já fiz. Fique com essa palavra em seu coração. Glória seja dada no nome do Senhor. A terceira, aqui no versículo 4, o terceiro atributo de Deus. É Ele quem redime a tua vida da perdição. Redimir, do hebraico, ao qual foi escrito o Antigo Testamento, é Gaal, né? Uma expressão chamada Gaal. Era também usado para um significado diferente, né? Um pouco diferente. Era usado para um parente remidor. Esse parente remidor, ele tinha como função, meus irmãos, pagar toda a dívida de um parente próximo, caso ele tenha falecido ou deixado muitas dívidas. Mas, Elião, o que você quer dizer com isso? Parente remidor, redimir? Eu quero dizer que Jesus Cristo, ele é o nosso parente remidor. Ele já pagou o preço. Preço que não foi barato, mas ele pagou com sangue naquela cruz do Calvário, para nós estarmos aqui nessa noite adorando o nome dele. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. E por fim, meus irmãos, já finalizando aqui, ele ainda te dá uma coroa. Aleluia. Coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem coroa, meus irmãos. O nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. É necessário, meus irmãos, que em todos os momentos nós possamos agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Ele tem feito muitas coisas. Seja grato ao Senhor. Tenha um coração grato a Deus. Nos mínimos detalhes, Ele pode ter te dado um livramento muito grande nessa noite, para que você possa estar aqui nessa noite engrandecendo o nome dEle. Por isso que não perca a oportunidade. Seja grato ao nome do Senhor. Glorifique o nome santo dEle. Pois Ele já nos deu de graça um presente muito especial. E um presente, meus irmãos, que não é duradouro aqui na terra. É a vida eterna com Ele no céu. Glória a Deus. Que a gratidão, a verdadeira gratidão, ela transborde de dentro para fora. A gratidão da alma, de dentro, a verdadeira. Glória a Deus. Não importa a luta, não importa a dificuldade que vocês estejam passando. Seja grato ao nome do Senhor. Agradeça a Ele por estar aqui. O nosso Senhor, como nós lemos aqui, Ele é aquele que perdoa, aquele que cura, aquele que sara todas as enfermidades, nos redime e nos coroa. E Ele está aqui. Agradeça a Ele por todas as coisas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para encerrar, abra sua Bíblia em Lucas, verso 17. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agradeça a Deus. Glorifique o teu santo nome. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galiléia. E entrando numa certa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-lhes, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, ficaram curados daquela lepra. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando ao Deus em alta voz. Mas Eliane, não eram 10? Não eram 10 leprosos que Jesus curou? Somente um voltou para agradecer a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esteja com esse coração de gratidão a Deus nessa noite. Seja grato ao nome do Senhor. Ele te deu a vida eterna, o maior presente que nós podemos receber. Aleluia.